Bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar sobre curas, milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Não necessariamente estou falando sobre cessacionismo ou continuismo. Todavia, quero começar lendo um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 13, verso 8, onde diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Meus irmãos, a primeira razão pela qual Deus cura e Jesus curou em seu ministério era porque, em primeiro lugar, ele era movido pela sua compaixão. Como Cristo teve compaixão das pessoas, em muitas ocasiões ele curou simplesmente porque ele se compadeceu das pessoas. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 14, versículo 14, onde ele cura uma multidão de pessoas movido pela compaixão, assim como em Marcos capítulo 1, verso 41 e 42, ele cura um leproso também movido pela compaixão. Não necessariamente em Mateus 14, ele curou em resposta à oração ou coisa dessa natureza. Não, mas simplesmente porque Jesus foi misericordioso com aquelas pessoas, se colocou no lugar delas. Primeira razão pela qual Deus cura e Jesus curou em seu ministério, porque ele se comoveu e teve compaixão das pessoas. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus ele cura em resposta à fé. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 9, versículo 2, onde aquele paralítico que é colocado por cima do telhado é curado. Vendo-lhes a fé, Jesus ali cura em resposta à fé do paralítico e de seus amigos. Jesus também cura uma mulher em Mateus 9, do verso 19 ao 22, com fluxo de sangue, em resposta à fé daquela mulher. Ela ia com tanta avidez para cima de Jesus e em seu pensamento ela dizia: somente tocar nas orlas de suas vestes eu serei curada. Então, dentre tantos outros relatos, como o do centurião, a pessoa era curada pela fé que ela tinha em Cristo Jesus e pela fé que a pessoa tinha que Cristo poderia curar a enfermidade. Essa é a segunda situação pela qual Jesus curou em seu ministério. A terceira razão pela qual Jesus curou em seu ministério terreno é para a glória de Deus. Nós podemos ver isso em João capítulo 9 e em João capítulo 11. No capítulo 9, irmãos, mostra que aquele cego era cego para a glória de Deus. Aquela doença era para a glória de Deus. Então ele curou aquele cego para a glória de Deus. Jesus também ressuscitou Lázaro, isso está em João 11:40. Para a glória de Deus. Então nós podemos ver aqui outro sinal, outra maravilha que Jesus faz para a glória de Deus. Não necessariamente porque as pessoas creram ou porque as pessoas pediram, mas para a glória de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, nós podemos ver ainda que Jesus cura para cumprir suas promessas. Então o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros, e a oração da fé curará o enfermo. Então, Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua curando, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Lembrando que eu não estou falando aqui necessariamente sobre dons, se continuam ou se cessaram, mas as razões pelas quais Deus, em Cristo Jesus, ainda continua curando. Meus irmãos, nós ainda temos a questão dos mistérios de Deus. Por exemplo, em João 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, pela qual nenhuma razão é dada, nem fé, nem compaixão, por assim dizer. O texto não fala, o texto simplesmente apresenta Jesus se apresentando ao paralítico e perguntando se ele queria ser curado. E ali ele, paralítico, sem saber nem quem era Jesus ali faz com que ele tomasse o leito dele e andasse. Então aqui entra até nos mistérios de Deus. E eu queria terminar dizendo, meus irmãos, que Jesus é tão bom, é tão misericordioso, bondoso, paciente e longânimo, que às vezes Jesus cura até mesmo em meio à incredulidade. Em Marcos, capítulo 9, verso 22 ao 24, Jesus está conversando com o pai de uma criança endemoniada. E o pai do menino se dirige a Jesus dizendo: se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia de nós. Jesus diz: tudo é possível ao que crer. Aí ele disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então ele já chega a Jesus, já
fazendo uma pergunta de dúvida, se o Senhor pode fazer alguma coisa. E ele termina dizendo, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, até mesmo em meio à incredulidade, a compaixão de Deus às vezes é tão grande que o move a agir. Para que não fique simplesmente com esse texto isolado, quando falta fé e mesmo assim Deus age, nós temos Atos capítulo 12, do versículo 5 ao 17. Atos 12 narra que Tiago é preso por Herodes e é morto. O versículo 5 narra que no outro dia Pedro iria ser morto também. Então o versículo 5 diz que a igreja orava de forma incessante, a ponto de que Deus enviou um anjo, libertou Pedro da prisão e Pedro foi até a casa dos irmãos que ali estavam orando. E ali uma moça, uma jovem chamada Rode, diz que Pedro chegou e nem a própria igreja, os próprios irmãos que estavam orando, eles ali creram que Pedro tinha sido liberto da prisão. Então eles estavam orando, mas mesmo assim eles estavam orando já sem fé e sem esperança de que Pedro ali pudesse ser liberto, livrado da morte. Portanto, meus irmãos, se qualquer um de nós estamos passando por um momento difícil, pela enfermidade ou por alguma coisa dessa natureza, que nós venhamos a continuar orando. Por quê? Porque Deus cura, porque Ele tem compaixão de nós. Deus pode curar em resposta à nossa fé. Deus pode curar para glorificar o seu próprio nome. Deus pode curar por razões misteriosas, como foi em João 5. E Deus pode curar, irmãos, até mesmo quando nós estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos e mesmo sem fé. Nós podemos continuar orando, porque a graça de Deus pode nos alcançar e nos abençoar. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.